Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo e mais uma vez estamos aqui unidos em orações, em pensamentos bons, energias boas, propositivas, vibrações, reflexões salutares, orações por nós e por todos os nossos irmãos em humanidade. E nesta noite, meus queridos amigos, nós vamos refletir sobre o capítulo 20 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. E este capítulo nos traz, para que nós reflitamos, apenas as instruções dos Espíritos que nos falam sobre os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritas e os obreiros do Senhor. E eu quero iniciar, meus irmãos, com uma frase dita pelo nosso Chico Xavier, que está lá na obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 29, onde ele nos diz assim: a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens ainda aguardam a ilusão de que a Terra pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da Terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. E aqui, meus irmãos, especialmente nos chama a atenção, por enquanto, os homens ainda aguardam a ilusão de que a Terra pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. Vejam que interessante isso. A partir do momento em que nós aceitamos o convite, como diz no início do Evangelho, onde o Cristo, falando sobre esse tema, diz que a parábola citada, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que é Deus, que é o nosso Pai, da grande família universal, a grande família espiritual, desde sempre. Esse senhor, esse pai de família, saiu de madrugada para buscar trabalhadores que trabalhassem na sua vinha. O que é a vinha, meus irmãos? A vinha é a terra, é o universo, é o planeta. Os trabalhadores somos nós. Perceberam? É disso que se trata. E aí, esse pai de família acertou com os trabalhadores vários horários. Quando chegou no final do trabalho, que foi lá pelas 18 horas da tarde, ele pagou aos primeiros que chegaram e aos últimos o mesmo valor, porque ele já tinha concordado e acordado com eles. E aqueles que chegaram mais cedo, quando viram que receberam o mesmo valor que os que chegaram mais tarde, não gostaram e reclamaram. E aí, meus irmãos, o senhor da vinha disse o quê? Meus amigos, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada? Pois bem, tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero, e o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos os chamados e poucos escolhidos. Aliás, aqui nós temos novamente a citação do capítulo 18º, que fala sobre a parábola do festim de núpcias, pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Vejam que esses dois capítulos, 18º, que fala em chamamento e escolha, é similar, semelhante a este que fala em trabalhadores da última hora, porque a escolha tem tudo a ver com a aceitação do convite. Então, se o senhor de família aqui da parábola, que é Deus, resolveu dar a mesma moeda, a mesma paga, tanto para aqueles que chegaram cedo como para aqueles que chegaram por último, fica claro, que do ponto de vista espiritual está correto. Nós podemos imaginar assim, que houvesse alguma injustiça se fôssemos raciocinar do ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual está corretíssimo. É isso mesmo. Porque
E aí entra, meus irmãos, o grande diferencial que nós vamos compreender melhor. Não importa a hora em que eu aceite o convite, importa que eu aceite este convite de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu espírito, ou seja, que eu aceite por inteiro o convite, sabendo que sou um espírito imortal neste trânsito carnal e que estou aqui para, com os demais companheiros de jornada, implantar o reino de Deus aqui, porque é aqui que ele começa. Por isso, esse pai de família, ou seja, Deus, saiu de madrugada, porque pela preocupação dele, todos nós precisamos o mais rápido que possamos aceitar esse convite. Então ele não esperou por um determinado tempo, não, eu vou deixar passar um tempo, quando eles estiverem mais maduros, aí eu vou convidar. Não, ele nos convidou desde sempre. Nós é que, por milênios, por várias e várias tentativas de convite, não aceitamos, damos lá as nossas desculpas, né? E se vocês, meus irmãos, observarem bem, lá no capítulo 18, cuja parábola se refere a uma festa, a reação é mais ou menos a mesma. Lá os convidados da festa, né, que seriam os chamados, também não aceitaram. Ah, eu não vou agora, não tenho tempo, eu tenho outras coisas a fazer. E aqui a semelhança reside justamente nisso. Só que quando o Senhor da vinha, nosso Pai, Deus, chama para pagar aquilo que corresponde à nossa pecúnia, né? ao nosso rendimento espiritual, não há nisso nenhuma injustiça. Porque se eu chego por último, mas me dedico tanto quanto ou até mais do que aquele que chegou primeiro, qual é a diferença de pagamento que nós vamos ter? Perceberam? Então, espiritualmente falando, não importa a hora em que eu aceitei o convite, importa que eu aceitei o convite e que me dediquei, fiz por onde e cada vez mais me tornei merecedor e digno da paga que todos os demais que já foram convidados estão recebendo também. Porque, meus irmãos, salário espiritual não há como comparar, não há possibilidade de comparar com o salário da terra. As benesses que nós recebemos espiritualmente falando, quando aceitamos o convite, começamos a trabalhar com força, com tenacidade, com verdade, com boa vontade na vinha do Pai, nos auxiliando, cada um de nós, a construir esse reino, que esse é outro detalhe importante que o capítulo nos chama a atenção. Não há como, meus irmãos. A paga é realmente, mas não temos condições, na nossa língua é pobre achar um adjetivo que exprima isso. Por isso, a grande ideia, né, central é justamente essa. Porque Deus saiu cedo? Porque todos nós temos necessidade, desde sempre, de buscar a conquista desse reino construído por nós. E todos nós, quanto mais rápido assim o fizermos, mais rápido vamos receber a contrapartida disso e, como eu disse há pouco, nós não temos ideia de quão maravilhoso isto é. Por isso, né, os da última hora, e alguns espíritos se julgam que são apenas eles, receberam a mesma coisa. E aí eu quero aproveitar esse gancho, já que eu falei que alguns espíritos se julgam que são eles os trabalhadores da última hora, para colocar uma questão. Será que somente nós somos, de fato, os trabalhadores da última hora? Quantos nos antecederam, né, meus irmãos, profetas, escritores, benfeitores, pessoas assim da mais alta estirpe espiritual que veio antes de nós, vieram antes de nós, para ir nos preparando o terreno, para que nós, quando chegarmos, já tivéssemos uma boa condição, uma boa bagagem de conhecimento, de possibilidades, de coisas boas para aproveitar e agregar ainda mais nessa busca de direcionamento ao mais alto. Então, eu entendo, né, que o trabalhador da última hora não são apenas os espíritas. Na verdade, todos nós podemos ser considerados trabalhadores da última hora, mas não apenas nós. E também acho que, mesmo não sendo espírita, eu posso ser esse trabalhador. Porque o trabalhador da última hora é aqueles que, independente do rótulo religioso que eles tenham, aceitaram o convite de Jesus para trabalhar na vinha do Pai. E aí, meus irmãos, eu ressalto o quê? São pessoas como nós,
que não têm nenhuma qualidade excepcional, não têm um grande carisma, uma inteligência fora do comum, que se destacam, como eu falei antes, por sua vontade sincera, firme e verdadeira de fazer o bem e pela fé que demonstra ao longo das muitas existências pelas quais passa. Muitos grupos se acharam, que sobressairiam pelas questões religiosas da antiguidade. Podemos citar os sacerdotes, Moisés, os profetas, os pais da igreja, os sábios de todos os tempos, os grandes líderes, médios e líderes espirituais. Muitos, nós podemos afirmar que eram espíritos superiores a nós e que reencarnaram com a missão de nos apontar caminhos. Outros foram chamados para trabalhar com as coisas do espírito, por ter qualidades para isso, sem que isso demonstrasse elevação moral considerável. Hoje nós temos quantos bilhões de encarnados, de espíritos encarnados? E nós podemos imaginar ou calcular quantos desses nunca se destacaram, ou que se destacaram, foram absorvidos pelas coisas da terra, pela sensorialidade da matéria e acabaram falhando. Por isso é que nós entendemos que o trabalhador da última hora é a pessoa comum, independente da religião em que ele pertença. Ele não veio inventar nada, não tem nada de novo, não veio aqui a regimentar multidões, nada disso. Apenas ele tem a humildade, a simplicidade, o desejo firme de fazer o bem de forma incondicional. Lembro da frase que eu li do Chico Xavier lá no início: por enquanto, muitos de nós ainda acham que a Terra é um tablado de disputas políticas e raciais. Então nós vemos muitas pessoas, com preconceitos raciais, com preconceito de gênero, de casta, enfim, uma série de coisas. Assim como vemos muitas disputas políticas por poder, não é? Por enquanto, meus irmãos, porque esses trabalhadores da última hora estão preparando o caminho. Podemos chamar assim, ou afirmar assim, que somos nós? Sim, todos nós que nos engajamos para trabalhar na vinha, somos esses trabalhadores. E como eu disse no início da nossa conversa, não importa a hora em que nós aceitamos. Que bom que nós aceitamos, né? Muitos de nós esperaram quanto tempo até que nós fôssemos chamados? Nós temos ideia sobre isso? Não temos. Mas na hora que fomos chamados, alguns aceitaram, outros não, mas os que aceitaram já tinham consciência do que se tratava, já estavam querendo mesmo fazer parte da construção desse reino. E como o Pai é soberanamente misericordioso, soberanamente bom e justo, ele já sabia desde sempre que nós receberíamos o convite do Cristo, mas que relutaríamos um pouco, porque ainda absorvidos pela sensorialidade, pelas coisas da matéria, nós realmente vacilaríamos. Mas, como a nossa origem é essa, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos aceitar o convite. Por enquanto ainda há, como Chico Xavier diz na obra Pão Nosso, esse tablado de disputas. Nós podemos observar isso, especialmente pelas redes sociais, mas também no nosso dia a dia nós observamos muito isso. Disputa por poder, disputa por condição financeira, disputa por uma série de coisas. Mas, como a nossa origem está gravada indelével em cada um de nós, vai haver, como eu já disse antes, falando sobre esse capítulo, o nosso momento do despertar. E quando isso ocorrer, quando nós finalmente despertarmos, estaremos então aceitando o convite. E em aceitando o convite, nos engajando nesse trabalho desta vinha, para começar e para expandir, para espargir cada vez mais a construção do reino de Deus, que começa aqui. Ele se expande por todo o universo, encarnado e desencarnados. Mas ele começa aqui, primeiro com a nossa aceitação ao convite, o que já é 50% da obra. E depois que essa aceitação se ratifica, o nosso esforço, cada um individualmente e todos nós coletivamente, e o momento atual é propício para isso, nos engajando, nos solidarizando, nos auxiliando uns aos outros, sem disputas, sem brigas, sem rosto amarrado, como se costuma dizer, numa boa, com paz, com harmonia, com tranquilidade,
porque pairando sobre cada um de nós estará o amor, a justiça e a misericórdia do Criador. Isso por si só, meus irmãos, já nos torna muito dignos de receber o nosso pagamento da melhor forma que pudermos. Imaginem, na medida em que nós vamos avançando, tornando isso mais concreto, buscando um futuro de conquistas que nos aproxime cada vez mais desse amor maior, desse regaço soberanamente amoroso, justo, bom para todos nós. Então, meus irmãos, é disso que se trata. Toda vez que eu tenho que falar sobre alguma coisa do Evangelho, sobre algum capítulo do Evangelho, mas especialmente sobre alguns, e esse é um dele, eu me detenho um pouco mais em algumas questões que nos dizem muito respeito, que é a solidariedade e a fraternidade. Quando nós entendermos isso, que sem isso nós não somos nada e não saímos do lugar, nós vamos perceber o quanto é importante para cada um de nós e para todos nós esse engajamento de trabalho na vinha do Pai. Sem peias, sem nada de restrição, sem nada de condição, como eu disse há pouco, com paz, com harmonia, com tranquilidade, ou seja, nós estaremos fazendo isso de forma automática, espargindo o bem sem que precisemos nos engajar a alguma religião, a alguma seita, a algum meio religioso, não, porque essa é a nossa essência, essa é a nossa origem, essa é a nossa raiz e esse é o nosso grande objetivo aqui neste plano, meus queridos irmãos. Por enquanto, ainda estamos naquele processo de disputas, de brigas, de dissensões, mas aos poucos, e esse aos poucos não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, porque Ele sabe que o nosso tempo ele é fragmentado, ora nós fazemos, ora nós recuamos, então no tempo dele nós vamos um dia despertar de fato e verdadeiramente estarmos limpos de todas essas arestas que nós ainda temos que lutar para parar e realmente nos tornaremos dignos, muito dignos, de estarmos perfeitamente engajados nessa magnífica obra de Deus, nosso Pai, que esse mestre querido nos trouxe para nos mostrar o quanto é maravilhoso, o quanto é importante, o quanto é divino nós entendermos isso e buscarmos com cada vez mais intensidade essa condição. Agradeço a atenção de todos. Vamos fazer uma oração de encerramento desse nosso trabalho desta noite, encerramento apenas da nossa parte de reflexão, que os irmãos vão dar seguimento com as orações depois, tá? Então, nesse segmento da nossa reflexão sobre o capítulo, vamos fazer a oração que encerra essa parte. Agradecendo mais uma vez a Deus, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos aportam sempre o melhor a seguir, pelas instruções de Deus e de Jesus, e por nós, que buscamos sempre esse auxílio com o coração aberto, com simplicidade, com humildade, para que todos nós, não apenas nos beneficiemos, mas para que todos nós compreendamos a importância disso para cada um de nós que está aqui neste plano e para todos nós que vivenciamos essas possibilidades. E assim, agradecidos, com a nossa vontade sincera, firme e verdadeira de fazermos e buscarmos sempre o melhor, pedimos então para encerrarmos essa primeira parte do nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.